Olha, tem uma das matérias de Jesus mais lindas da Bíblia. Essa é demais. Uma das matérias mais ricas da Bíblia é Jesus no barco dormindo. A gente acha que Jesus está dormindo. Jesus não está dormindo no barco. Jesus está dando uma aula para os discípulos. Ele está dando uma aula. Ele está dando lição para os discípulos. Ah, então, mesmo dormindo, Jesus ensina? Ali é o ensinamento. Ali é o ensinamento. Quando o barco está sacudido pelas ondas, ali é uma sala de aula. Jesus está ensinando. Uou! O vento balança o barco e Jesus continua dormindo. O barco para lá e para cá, Jesus continua dormindo. Isso foi uma aula. Peguei. Aí lá em Atos capítulo 12, Herodes falou assim, ó, vamos apresentar Pedro depois da Páscoa, e eles iam matar Pedro. Se Herodes mandou matar Tiago, ia fazer o que com Pedro? Matar. Só que quando o anjo desceu na cadeia, que foi onde Pedro estava, Pedro estava dormindo. Por que você pensa que o anjo acordou? Por que você está dormindo, Pedro? É porque um dia eu estava na sala de aula. Uau! E o meu professor estava dormindo. O barco quase virando, nós íamos morrer afogados. Quando eu olhei para ele, ele estava dormindo. Eu aprendi a descansar em meio ao vento. É isso aí. A maior dificuldade que temos hoje não é falar em hebraico, não é aprender teologia, mas é aprender a descansar. Tudo que o inimigo quer é te preocupar, porque quando você está preocupado, você não descansa. E quem ora confia, e quem confia descansa. Quando você tem Deus como você tem Deus como pai, você confia nele. Tem até a história do menino que está no avião. O menino está sentado no chão do avião, está desenhando. E o piloto anuncia que estava vindo uma grande turbulência, era para todo mundo ataviar o cinto, colocar o cinto e levantar as mesinhas. Sim. E a aeromoça começou a fiscalizar aquele espaço, né? Coloca o cinto. Tá vindo uma grande turbulência, e o sinal no painel que estava vindo a turbulência, e ela vai e fala com o menino, moço, menino, senta na cadeira e coloca o cinto. Enquanto ela foi no fundo do avião, o menino continuou desenhando. E ela falando com as pessoas, coloca o cinto, coloca o cinto. Quando ela voltou, ela pegou o menino no braço e falou, menino, senta no seu lugar e coloca o cinto. Ele parou de desenhar, olhou para ela e falou, tia, o piloto é meu pai. Oh. Então quando as pessoas falar para você, cuidado que tá vindo turbulência, cuidado que tá vindo perigo. Calma isso. Uau. O piloto é meu pai. Eu sei quem tá no comando. Agora eu vou descer. Nem começou a entrevista ainda. Cara. Fique tranquilo se o piloto for seu pai. Fique em paz, irmão. Ele tá no controle. O avião tá virando. Ele é seu pai. Meu Deus. Ele guarda você. Se ele está na direção, se ele está no controle. Eu acho que isso fala muito sobre entregar a Deus o controle da sua vida, né? Porque quem tem essa preocupação, quem se preocupa, é justamente quem não entregou o controle nas mãos de Deus. Porque, como você falou, o menino ficou tranquilo porque ele sabe que o controle está nas mãos do pai dele. Qual é o perigo de andar tendo o controle da sua vida nas tuas mãos e não nas mãos de Deus? Então, quando você está com o controle na sua mão, as responsabilidades são suas, as decisões são suas. Correto. Decisões definem destinos. Então, por exemplo, Davi está no palácio. José também está dentro de um outro palácio. Os dois estão dentro de um palácio. Só que quando Davi viu uma mulher, ele quis ela. Sim. Quando José viu uma mulher, ele correu dela. Os dois estão dentro de um palácio, o Davi quer a Batseba. E o José viu a mulher de Potifar e correu dela. Então, não tem como falar de propósito sem antes falar de princípio. Uau. Moral da história, a vida de Davi estava no controle, estava na mão dele. E de José não, o controle estava na mão de Deus. Porque quando o controle está na sua mão, você responde, você reage. Quando está nas mãos de Deus, quem responde é ele, quem reage é ele. Você só obedece. O Davi foi atrás da mulher e as consequências veio sobre a casa dele. O José fugiu, foi promovido e virou governador. Moral da história, muitas pessoas estão se frustrando na vida porque ao invés de ela entregar o controle ou o volante do carro da sua vida para Deus e ser humilde para sentar no banco do carona, não, eles querem dirigir a sua própria vida. Sabe, vai ter decisões que se Deus não te dá resposta, você não vai saber onde colocar o pé, mano. Meu Deus. Tá com pressa pra quê? Minha vizinha casou, a outra fulana casou, a outra que é mais feio do que eu casou. Quer dizer, você não é todo mundo. O fato de todo mundo casar não significa que você também tem que casar. Mas eu tô ficando pra titia, Deus tem um titi pra você. É melhor você esperar e levar pra casa alguém certo do que apressar e levar pra casa alguém errado. Meu Deus. Não tem devolução, irmão. Meu Deus. Não tem devolução. Não adianta. Errar nessa escolha vai ser um perigo enorme. Porque você pode levar para sua casa uma pessoa errada. Sabe quando Jesus falou com Pedro assim, vai no mar e lança um anzol? Sim. E pesca o peixe?
Antes dele lançar o anzol, ele teve que colocar a isca. Correto. Porque sem a isca o peixe não vem. Só que para ele ter acesso ao peixe, ele teve que perder a isca. Só que quando ele lançou o anzol, a primeira coisa que... Engraçado, por que Jesus não mandou Judas ir pescar o peixe? Exato. Judas era o tesoureiro. Quem entendia de dinheiro era Judas. Por que Jesus não mandou Levi, que era cobrador de impostos e também entendia de dinheiro? Mas mandou Pedro, que não entendia de dinheiro. Mas entendia de pesca. Irmão, Deus nunca... Oh, Mike. Deus nunca vai colocar a pessoa errada na missão certa, cara. Yes. É cada um no seu quadrado. Mas sabe qual é a moral do texto? É que Pedro lançou o anzol. Esperou. E teve que aprender a esperar. Entendeu? A paciência de um pescador. A paciência é um grande pilar de um pescador. Porque é melhor esperar e fisgar o certo do que apressar e levar para casa o errado. Ele tá lá esperando. E quando ele espera, toda vez que o peixe pega a isca, a vara treme. A vara balança. Sim. Balança a vara. A linha começa a se mover, porque o peixe foi fisgado. Então, às vezes, é necessário algumas coisas, áreas da sua vida se mover. Porque quando algumas coisas estiverem se movendo, é sinal que aquilo que você tanto esperava já foi fisgado. E detalhe, dentro do peixe tinha uma moeda, não tinha? Não tinha? Tinha. Tinha ou não tinha? Tinha uma moeda. Aí eu te pergunto, foi a moeda que entrou no peixe ou foi o peixe que entrou na moeda? A moeda que entrou no peixe. Peixe não tem valor? Correto. Peixe vende. Você pega e vende ele. Imagina com a moeda dentro. O valor é dobrado. O valor dobrado. Agora eu te Uau. pergunto, peixe fabrica moeda? Não. Não, é. A moeda fica no mundo dos homens. Sim. A água não fica acima da terra, Fica abaixo. abaixo. E o peixe fica no mundo fica nas águas. Ou seja, o peixe fica embaixo, então quer dizer que a moeda não veio de baixo. Veio de cima. A moeda veio de cima. Então, que supervalorizou o peixe. É o que vem de cima. Coisas de baixo nos empobrece. Coisas Mas- de cima nos enriquece. Meu Deus. O que vem do alto sempre nos enriquece. O que vem do alto sempre é muito mais do que vem de baixo. É isso aí. E outro mais, hein? Jesus falou para Pedro assim, ó, pega o primeiro peixe. Isso é profético para alguém. Lança o anzol e pega o primeiro peixe. Não mandou pegar o segundo nem o terceiro, mandou pegar o primeiro. Primeiro. Por que ele mandou pegar o primeiro? Porque você pode ser o último. Se for a hora de Deus, Ele faz você ser o primeiro. Agora você pode ser o primeiro. Se não for a hora de Deus, Ele vai fazer você ser o último. Quando Pedro pegou, que ele tirou, a Bíblia diz que ele abriu a boca do peixe, a moeda estava lá dentro. A moeda estava dentro, estava na boca do peixe. O que a Bíblia diz? Que a boca só fala. O que o coração está cheio. A moeda estava na boca. E aí eu lembrei de Noé, quando soltou a pomba, ela voltou trazendo uma folha de oliveira onde? Na boca. Na boca. Mas quando Pedro pega um peixe, a moeda está onde? Está na boca. Mas por que ó, Meu! Cara, que revelação. por que a pomba tá voando com a resposta no bico em cima e o peixe tá nadando com a moeda lá embaixo? Porque vai ter dias em que Deus vai te levar em lugares mais altos. Mas vai ter dias? Mas vai ter dia que vai levar você em lugares mais profundos. A questão não é saber se você está em lugar alto ou se você está em lugar muito profundo. A questão é saber o que você carrega. A mensagem que você transmite gera vida para quem te ouve. A mensagem que você transmite gera vida para quem te ouve. Que mensagem você está carregando? É isso aí. A pombinha não trouxe uma árvore para Noé. Ela trouxe um raminho, outra tradução diz que ela trouxe uma folha. Sabe por que tem muitas pombas paradas, muitos pombos parados? Porque tá querendo carregar a árvore quando Deus só te chamou para carregar uma folha. Você está querendo levar algo que não é para você. Por isso que Jesus carregou a cruz. Porque a cruz não era de Barrabás, a cruz era para ele. Ele tinha condição de carregar a cruz. Eu não tinha condição de carregar ela. A moeda daquele... E detalhe, o Pedro tinha que pagar uma moeda que era de dracma. Mas quando ele... Vocês não estão prontos para isso. Ele foi atrás de uma de dracma, mas quando ele abriu a boca do peixe, está escrito no texto, e era uma estáter. E a Bíblia diz que o estáter vale o dobro da de dracma. Foi buscar uma coisa. Ele levou outro. Nós estamos no ano mais profético que existe, sabia? O ano profético é esse. Meu Deus. Esse é o ano mais profético. É. Por quê? Porque nós estamos em 2025, Sim, correto? correto.
E se você pegar os dois últimos algarismos, quais são? O 2 O 2 e o 5. Faz sentido? Correto. O 2 e o 5. O número 2 e o número 5. E quando Jesus vai multiplicar os pães, ele tem quantos peixes? 5. 2 peixes. E quantos pães? 5. 5 pães e 2 peixes. Nós estamos em que ano? 2020. Yes, 2025. E dá pra ir mais fundo. Se você pegar 2 pães mais 5, 5 mais 2 é 7. 7 é o número de Deus. 7 é o número de É Deus. o ano que ele multiplica, é o ano que ele provê, é o ano que Deus vai nos surpreender. Anota isso. Eu tô vivendo isso.